Olá, bom dia pessoal. Professor Ellen Rodrigues, mais uma aula aqui de fisiopatologia e farmacoterapia do sistema hematológico. Agora encerrando, a unidade 4, seção 3, onde a gente vai falar sobre a questão farmacológica. A gente abordou essa questão farmacológica quando falamos de leucemias, mieloides e linfóides, crônicas e agudas. O uso aí da farmacoterapia com cintarabina, metotrexano, antracicrinas, não é? E a utilização desses fármacos em fases de indução, remissão e manutenção da farmacoterapia desses pacientes oncológicos a nível de medula óssea, tá bom? Com desenvolvimento aí das leucemias. E nessa unidade a gente vai falar justamente sobre esta questão dos fármacos, certinho? Então, as novas terapias, dentro dessa perspectiva da leucemia, ela gira em torno principalmente, desses fármacos que nós chamamos de antimetabólicos, antibióticos, né, e fármacos como a imunoterapia, que promove aí a terapia alvo nas doenças. Então, justamente esses três assuntos farmacológicos que nós vamos abordar na unidade de hoje, encerrando assim a matéria de fisiopatologia proposta no ambiente virtual, no livro e na proposta pedagógica de vocês. Então, falaremos sobre antimetabólico no uso terapêutico hematológico, mecanismo de ação e toxicidade deles. Falaremos também de antibióticos no uso hematológico, terapêutico, mecanismo de ação e toxicidade, também de imunoterápicos como alvo da doença hematológica, tá bom? E para os antimetabólicos, iniciando, a nossa aula hoje, o desenvolvimento, desses fármacos com ações sobre metabolismo intermediário das células em proliferação tem sido importante no ponto de vista conceitual quando se fala em doenças hematológicas. Por quê? Eles atuam justamente no metabolismo celular, inibindo a ação de algumas enzimas importantes. A gente viu que a proliferação clonal de células em processo oncogênico, ela depende, então, de uma replicação de um DNA, ainda que esse DNA esteja lesionado, por isso, essa célula perdeu o controle mitótico devido à inibição dos seus genes supressores do tumor, que são os genes responsáveis pela apoptose e o reparo de DNA. E aí essa célula entra em constantes lesões do DNA e como ela não consegue se autoeliminar por apoptose e nem reparar o seu DNA, porque esses dois sistemas foram lesionados por ocasião mutacional, né? Então elas começam a proliferação descontrolada. E nessa proliferação descontrolada, elas também, preservam aí algumas situações como duplicação do material genético, duplicação das organelas citoplasmáticas e ainda que de forma descontrolada e desordenada, elas conseguem se multiplicar. E é justamente a proposta desses fármacos, antimetabólicos, atuar em cima de enzimas chaves ou enzimas ímpares, que estarão ali inibindo essa proliferação, do metabolismo mitótico celular oncológico, segundo aqui a proposta dessa farmacologia. E aí, nosso famoso período, de farmacologia, embora ainda não se tenha descoberto uma propriedade bioquímica que seja comumente presente em todas as células neoplásicas hematológicas, existem várias diferenças quantitativas ligadas ao metabolismo das células neoplásicas das células normais.
que tornam as células defeituosas mais sensíveis à ação do antimetabólico. Ou seja, esse antimetabólico ele é inespecífico, ele não vai atingir especialmente somente as células neoplásicas. Então, existe uma inespecificidade. Porém, se sabe que as células neoplásicas elas são mais sensíveis à ação desses antimetabólicos do que as células comuns. Mas, no entanto, vai atingir sem especificidade todas as células do meu organismo, visto que vai mexer a nível de metabolismo. Tá bom, pessoal? E aí, continuando, muitos desses fármacos foram planejados racionalmente e sintetizados com base no conhecimento de processos celulares fundamentais, além de serem desenvolvidos na biossíntese do DNA. Eles atuam sobre enzimas que podem ativar ou inibir ou reativar, tá bom? E a ativação de enzimas por fármacos podem fornecer íons inorgânicos que atuam por mecanismos de ativação de sistemas enzimáticos. Esse processo pode ocorrer de duas maneiras. Quando o íon pode interagir com o inibidor da enzima e assim impedir que este a inative, tá bom? E o íon pode interagir diretamente com a enzima e alterar-lhe a conformação e a carga no sentido de ativá-la. Então, atuando em cima da enzima, promovendo a ativação ou inativação, eu tenho controle metabólico, né, de enzimas chaves e essas enzimas chaves relacionadas aí à proliferação celular. Exemplo, né, para que haja a multiplicação do DNA ou a replicação do DNA, eu preciso acionar um mecanismo de enzimas dentro do núcleo, exemplo, a DNA polimerase, para que haja proliferação das filhas do DNA. Então, sem a DNA polimerase, não tem DNA. Então, a DNA polimerase, existe DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, DNA polimerase 3, tá bom? Para abrir o DNA, existe uma outra enzima chamada de topoisomerase, né? Para separar as fitas de DNA, existe uma outra enzima chamada helicase. Isso tudo vem da engenharia genética, dos estudos de biologia molecular, né, que hoje nós conhecemos a ação dessas enzimas. E aí, quando eu trato de específicos fármacos que inibem enzimas, eu posso inibir especificamente algumas dessas enzimas, impedindo que haja replicação do material genético, tá bom? E aí eu tenho a atuação desses fármacos que nós chamamos de fármacos que atuam a nível metabólico, inibindo enzimas importantes como essa DNA polimerase ou ativando enzimas que eu queira realmente ativar, enzimas de degradação, exemplo, nucleases, né? Que vão degradar o núcleo da célula, induzindo a uma morte celular específica, endonucleases, proteases. Então, farmacologicamente, eu posso ativar ionicamente ou inativar algumas enzimas. Então, os fármacos atuam justamente dentro dessa biossíntese de ativação e inativação metabólica de enzimas intracelulares responsáveis pela multiplicação ou para que eu possa levar essa morte ou essa célula a uma morte celular, tá bom? Daí a questão de eles atuarem em enzimas que podem ativar, inibir ou reativar algumas outras situações celulares. E aí depende de fornecer íons inorgânicos, que esses íons podem, de certa forma, inativar ou ativar as enzimas, certinho? Então, quanto à inibição de enzimas, né, a gente pode ver aqui que outros tipos de fármacos aumentam a atividade enzimática através de um mecanismo de adaptação, e esse fenômeno adquire importância especial em determinados sistemas microbianos. Então, quanto à inibição de enzimas em bioquímica, designa-se, né, como lesão bioquímica ou efeito produzido por um inibidor. Isso é quando eu quero inibir uma enzima, né?
ou eu faço uma lesão nessa enzima, ou eu promovo um efeito inibidor em cima dessa enzima, fazendo com que ela perca a sua funcionalidade, né, de ativação. Então, refere-se a qualquer deslocamento de metabolismo causado por agentes que atuam diretamente sobre os sistemas metabólicos. Então, este é um princípio farmacoterápico, tá bom? Esse é um princípio farmacológico para promover a farmacoterapia em situações de oncogenia relacionadas ao sistema hematológico, como a gente viu, né, na questão das leucemias, tanto mieloides quanto linfóides. Então, um princípio é atuar a nível de metabolismo, inibindo ou ativando enzimas importantes dentro desse contexto. E aqui, né, a gente percebe como que esquematicamente isto é representado. Tá? A inibição produzida por um fármaco, ela pode ser reversível ou irreversível, tá bom? E o conceito de inibição enzimática por um antimetabólico está aqui representado nessa imagem, que é a representação esquemática da ação de um antimetabólico, onde eu tenho, enzimaticamente falando, um metabólito A, normalmente inativo, que não tem propriedade, né, funcional. Para que ele adquira propriedade funcional, ele precisa da atuação de uma enzima, que eu chamei de enzima A, e aí sim, essa enzima vai metabolizar esse metabólito A, fazendo com que ele se transforme no metabólito B ativo, tá bom? Dentro da citomorfologia celular, ou citofisiologia celular, ok? Então, para que haja a inibição desse processo, exemplo, né, a replicação do material genético, eu preciso da enzima DNA polimerase. E aí vem a ação de um antimetabólico promovendo a inibição da enzima. Quando eu promovo a inibição enzimática, eu consigo fazer com que haja a paralisação, né, da multiplicação ou da replicação do DNA, certinho? Então, um exemplo, né, que eu estou te dando aqui é de uma situação que pode, né, ser ali utilizada no controle da manifestação proliferativa da tumefação oncológica, no caso aqui das leucemias, certinho? E aí, pessoal, dentro desse contexto, eu falei de DNA, mas pode-se atuar aí dentro de diversas enzimas, né, metabólicas, inibindo aí, então, uma multiplicação celular. E essa multiplicação celular inibida, eu inibo automaticamente a proliferação clonal de células oncogênicas. E também induzindo a morte dessas células, tá bom? Ativando, como eu falei, o princípio não é só inibição, como vocês viram, eu também posso atingir, né, o metabolismo promovendo a ação promotora, ativação de enzimas que estão inativas que eu vou precisar delas. Por exemplo, as enzimas apoptóticas, elas só serão ativas, né, se o gene da apoptose ativá-las, tá bom? Mas como na célula tumoral o gene promotor de apoptose ele está lesionado e por isso que a célula é descontrolada, eu posso metabolicamente induzir uma apoptose celular ativando enzimas proteolíticas, né, do citoplasma, enzimas proteolíticas da membrana celular, enzimas proteolíticas da membrana nuclear, não é? E fazendo isso, eu consigo eliminar essa célula, tá bom? Então, quando eu falo de antimetabólicos, eu estou falando de drogas que atuam farmacologicamente em cima do metabolismo celular, promovendo a indução, né, enzimática para destruir a célula ou promovendo a inibição enzimática da proliferação celular descontrolada. E aí, eu posso controlar esse metabolismo celular,
eu posso controlar a proliferação do câncer, mas lembrando que esses tratamentos antimetabólicos, eles não são altamente específicos, promovendo aí efeitos colaterais em todas as células do organismo, certinho? E aí entra o custo-benefício. É lógico que entre a situação do paciente morrer na oncogenia e ou estar pronto para enfrentar a oncogenia, tem aí a questão clara do tratamento com antimetabólico. Tá bom, pessoal? Então, o antimetabólico é composto de estruturas químicas semelhantes à de um dado metabólico necessário para reações do processos bioquímicos normais da célula. E essa característica de complementariedade permite que ele se associe a um centro ativo da enzima, alterando a dissociação do complexo enzima-substrato, ou seja, promovendo a inativação da enzima. E esse mecanismo é válido para as enzimas em geral, com exclusão das enzimas alostéricas, que aí precisa de um cofator para ativá-las, tá bom? E assim denominadas por apresentarem outro local de ligação além do centro ativo. Então, o que acontece numa enzima alostérica? Para ela expor o seu centro ativo, ela precisa de um cofator ativando ela, tá bom? E esse cofator, ao ativar a enzima, aí sim a enzima vai se tornar ativa e aí ela vai atuar no seu substrato, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho que inibir o cofator, não a enzima, certinho? Também, além dos antimetabólicos, nós podemos utilizar alguns fármacos das classes antibióticas, né? No uso terapêutico hematológico, mecanismo de ação e toxicidade, vamos falar agora. Aí, dentro desse grupo que nós chamamos de antibióticos, né, você pode pensar ali nos antimicrobianos que atuam diretamente nas bactérias, tá bom? Mas nesse outro princípio aqui, quando fala de antibiótico, eu estou falando de fármacos anti-vida, tá bom? Antibiótico, anti-vida. Antimicrobiano é outra coisa, tá bom? É um antibiótico que atua a nível de micro-organismo. Aí entra talvez o antibiótico que você tem em mente, que é aquele que atua em bactérias. Então, nesse caso aqui, antibiótico, eu estou cerceando farmacologicamente uma vida, ok? Então, a triagem de produtos microbianos levou à descoberta de diversos compostos inibidores do crescimento, ou seja, antibióticos, que demonstraram ser clinicamente úteis na quimioterapia do câncer. Muitos desses antibióticos ligam-se ao DNA por sua intercalação entre bases específicas e bloqueiam a síntese de RNA, DNA ou de ambos. Produzem clivagens nas fitas de DNA e interferem na replicação celular. Então, o que eles fazem? Eles inibem a síntese de DNA, tá bom? Eles bloqueiam a síntese de RNA também, ou atuam em ambos, tá bom? Em RNA e DNA ao mesmo tempo. E também podem promover a quebra, clivagem quer dizer quebra das fitas de DNA, interferindo diretamente na replicação celular. E aí a célula perde o sentido e não consegue multiplicar nessa situação. E aqui eu tenho exemplos, de fármacos antibióticos, por exemplo, nessa imagem aqui, a doxorubicina, ok? 2 miligramas. E aqui alguns exemplos desses fármacos. Deixa eu centralizar aqui. A idarubicina é um análogo de glicosídeo antracíclico. A antraciclina é um dos fármacos que nós utilizamos no tratamento da leucemia, ok? Então, a idarubicina é um análogo, tá? De glicosídeo antracíclico,
semissintético da daunorubicina. O fármaco está aprovado para uso em associação com a citarabina, como a gente viu no esquema terapêutico das leucemia mieloide aguda, tá bom? Quando associado à citarabina, a idarubicina mostra ser mais ativa do que daunorubicina, ok? E a produção de remissão completa e da melhora de sobrevida em pacientes com leucemia mieloide aguda. Então, este é o tratamento farmacológico, né, para essa etapa que nós chamamos de etapa de indução terapêutica, né, feito com idarubicina e citarabina, tá bom? Então, idarubicina e citarabina são fármacos antibióticos que atuam em cima de quê, pessoal? Atuam em cima de metabolismo e interferência no DNA, ok? Existem outros fármacos aqui, é óbvio, né? Olha esse aqui, a idarubicina, né? É um análogo glicosídeo antracíclico semissintético da daunorubicina, certo? E o fármaco está aprovado para uso em associação com citarabina na terapia de leucemia mieloide aguda. Também temos as antraciclinas, né? A daunorubicina foi o primeiro fármaco isolado dessa classe e ela continua sendo utilizada no tratamento de leucemia mieloide aguda. Em contrapartida com a doxorubicina, que é essa que você está vendo aqui, né, a sua eficácia em tumores sólidos é limitada, ok? Então, ela é utilizada, né, nesses tumores, nessa tumefação líquida que nós chamamos de leucemias, ok? Que atinge aí o tecido conjuntivo sanguíneo. E o sulfato de bleomicina, esse daqui é até cômico, você vai entender por quê. Destaca-se para o uso de doenças hematológicas e seu exato mecanismo de ação é desconhecido. E aí, por isso que eu falo que é cômico, tá bom? Porém, evidências indicam que o principal mecanismo de ação é a inibição da síntese do DNA, né, com alguma evidência de menor inibição do RNA e síntese de proteínas. A toxicidade mais grave associada à bleomicina é a fibrose pulmonar, tá bom? Então, é o principal efeito colateral nesse caso de uso deste antibiótico chamado bleomicina. E aqui, lembrando sempre que grande parte, né, desses antibióticos atualmente utilizados na prática clínica contra o câncer são produtos de várias cepas dos micro-organismos do solo, ok? E esses antibióticos incluem as antraciclinas, como a gente viu, a bleomicina e a mitomicina. E nessa situação aqui a gente viu alguns deles e os seus efeitos farmacológicos e até toxicológicos ali com produção de fibrose pulmonar, como é o caso da bleomicina. O caso aqui é a terapia-alvo das doenças hematológicas, mecanismos, né, de imunoterapia, ele é mais específico, tá bom? A gente viu aí os antimetabólicos, né, que atuam a nível de metabolismo, e os antibióticos, que atuam também, de certa forma, a nível de metabolismo, promovendo ali a inibição da síntese do DNA, ok? E RNA, ou ambos. E aqui um mecanismo mais específico, que nós chamamos de imunoterapia ou terapia-alvo. Qual que é o cerne desse mecanismo, pessoal? O cerne desse mecanismo é justamente fazer um anticorpo monoclonal, né, que atinja especificamente algumas proteínas de células carcinogênicas. Então, como que isso é feito? Exige-se um estudo, né, prévio da oncogenia, e nesse estudo, por biologia molecular, se detectam, né, as proteínas que se alteram nos determinados tipos de câncer, né, as células, os receptores que se alteram, as proteínas que são expressadas, tá bom? E aí, com base nesses estudos, né, que eles são biologicamente
a nível molecular específicos das células tumorais, a gente acaba descobrindo, falou, olha, essa célula, né, por exemplo, o tumor da leucemia, a carcinogênese da leucemia linfóide altera esse receptor, tem essa e essa alteração da celularidade, e isso é específico desse tipo de câncer. Quando é específico, eu posso fabricar um anticorpo que atua especificamente contra essa célula-alvo, e é o que nós chamamos de terapia-alvo nas doenças hematológicas, tá bom? Então, a terapia-alvo é uma das mais recentes pesquisas em oncologia, após Coher e Milstein, né, descreverem em 75 a formação do hibridoma, perdão. A produção de anticorpos monoclonais específicos purificados começou a ser realizada em grande escala, certinho? E aí, o que consiste isso? Em terapias biológicas que agem sobre antígenos das células tumorais, né, e tem sido empregada no tratamento de vários tipos de câncer, não é, melhorando a sobrevida. Então, quando eu parto para a imunoespecificidade, ok? E a gente viu que o sistema imunológico ele tem uma característica de produzir anticorpos altamente específicos contra o antígeno, e essa especificidade garante que o antígeno vai ser o alvo, que o antígeno vai ser agredido, né, e não as outras células. Então, isso aumenta e muito a especificidade da terapia, diminuindo e muitos efeitos colaterais causados aí por antimetabólicos ou antibióticos. E aí esses anticorpos humanizados são produzidos aí por engenharia genética, onde eu tenho, não é, a consolidação de clones, por isso que chama monoclonal. A gente faz clones de células T e B, tá bom? E esses clones de células T e B são específicos para promover citotoxicidade contra o câncer, que são células T programadas para isso, ou células B que produzem anticorpos, né? Por isso que chama monoclonal, um único clone produzindo anticorpos específicos, para as proteínas voltadas da oncogenia. E aqui já não entra mais especificamente somente o tratamento das leucemias. Também tem utilizado nos outros tipos de casos de tumefação, ok? E esses anticorpos são produzidos por engenharia genética. E aí aumentam a eficácia, né? Aumentam a especificidade e muitos dessa eficácia e da especificidade desses anticorpos se dá aos estudos de engenharia ou de biologia molecular, em que se descobre proteínas específicas de cânceres específicos. E aí podemos atuar especificamente apenas nessas proteínas tumorais, agredindo especificamente, dessa forma, somente as células tumorais. E aí uma boa promissão, né, futura de terapia. Então, a terapia-alvo é uma das mais recentes pesquisas, né? E realmente é um mecanismo válido para as enzimas em geral, com exclusão das enzimas alostéricas, assim denominados por apresentarem um outro local de ligação além do centro ativo. Então, muito específico, muito menos agressivo, né? E com menos efeitos colaterais voltados, né, para esse tipo de tratamento contra o câncer, tá bom? E aqui também é utilizado para tratamento das leucemias, uma boa remissão. A engenharia genética, né, e a biologia molecular, ela tem avançado muito. E essa imunoterapia, em particular, ela tem avançado muito de 2014 para cá. Então, são pesquisas recentes, apesar, né, de serem descritas desde a década de 70, como você está vendo aqui, mas na década de 70 a gente não tinha tantos dados de biologia molecular e citogenética como nós temos hoje.
Então, a biologia molecular já existia na década de 70, mas ela veio avançar mesmo foi na década de 2000 para cá, certo? E aí a gente observa, não é, com a tecnologia da biologia molecular, de 2000 para cá, o sequenciamento genômico, tá bom? Sequenciamento genômico de vários micro-organismos, sequenciamento genômico humano, não é? E a gente já não tem mais só o sequenciamento genômico, não é? A gente tem o sequenciamento proteômico, ou seja, as proteínas, né? Temos o sequenciamento de RNAs, né? Então, assim, vai se avolumando as informações de citogenética e com essa expansão do conhecimento em citogenética e biologia molecular, hoje nós conhecemos exatamente, né, receptores de células, como que a célula funciona, quais genes expressam quais receptores. E assim, quando eu conheço a maioria das coisas normais da célula, quando eu vou estudar uma célula tumoral, né, tudo aquilo que é encontrado de novo é específico daquela célula tumoral, porque eu já conheço o mapeamento de uma célula normal. E aí, com esse conhecimento das proteínas que envolvem apenas o fator oncogênico, né, se desencadeia os estudos para desenvolver fármacos que atuam especificamente contra essas proteínas, inibindo metabolicamente essas proteínas, tá bom? Ou ativando proteínas que façam o efeito citopático contra essas proteínas, tá bom? Também a imunoterapia, que especificamente acaba destruindo estas células, né, tumorais, certinho? E aí é muito interessante, né, esse mecanismo de imunoterapia ou célula ou terapia de célula-alvo. Então, entre as drogas de alvo molecular, o imatinib é inquestionavelmente a droga com mais resultados expressivos, né? Trata-se de um inibidor de tirosina quinase liberado para o uso em leucemias mieloides crônicas, liberado em 2001 e em tumores estromais do trato gastrointestinal em 2002. Além do imatinib, nós temos aí também o rituximab e a fludarabina, também são utilizados na terapia-alvo, ok? Específico. Quando aos efeitos adversos, metade dos pacientes sofreu neutropenia, que é aí a questão da imunodepressão dos neutrófilos, são células fagocitárias. Então, fármacos que atuam em proteínas alvos específicas, né, levando aí essa terapia alvo molecular, ok? Que pode ser química, não é? E pode ser imunológica, como eu falei aqui para vocês também. E aí a terapia não para por aí, né? Aqui no seu livro ela acaba aqui, não é? Mas o que a gente tem aí com o advento da citogenética, das técnicas de FISH e estudos específicos do câncer, hoje nós podemos formular em laboratório células T citotóxicas que atacam especificamente as células-alvo que eu queira que elas ataquem, né? Tornando aí a questão da imunidade, mais uma vez, né, adiante da farmacoquímica, né, é superior à farmacoquímica, devido à autoespecificidade voltada pelo sistema imunológico contra a célula-alvo. Então, eu posso usar células T citotóxicas específicas contra o câncer, posso fazer clones de engenharia genética com células B, fazendo com que essas células B produzam anticorpos específicos para imunoterapia contra o câncer, ou seja, anticorpos que atacam apenas as células-alvo que eu queira que eles ataquem, tá bom? E eu ainda posso, né, reformular ou reconstituir, em algumas situações, o tecido mieloide e ou o tecido linfóide de alguns pacientes,
tratando, né, com as suas próprias células e modificando as suas próprias células, visto que as células hematopoéticas, elas são, né, precursoras da célula stem cell, que pode se transformar tanto em tecido linfóide ou tecido mieloide. Então, o que se tem feito é a questão do tratamento específico destas células totipotentes, né, com algumas alterações citogenéticas, fazendo com que o paciente se autocure, né, de algumas doenças oncogênicas. Tá bom? Também temos essa possibilidade. E aí, diante de tantas inovações, para a gente finalizar esse assunto, não é? No âmbito da farmacoterapia, vemos perspectivas muito positivas em relação ao tratamento das doenças hematológicas, principalmente de origem neoplásica. Muitas drogas estão demonstrando resultados científicos consistentes, o que permite otimismo da classe média e principalmente para os pacientes portadores de doença hematológica. Então, assim, na década de 80, leucemia era um mau prognóstico em muitas situações, ainda continua sendo, mas com o tratamento evoluindo, hoje a maioria dos pacientes evoluem para cura e remissão dos quadros leucêmicos, tá bom? Da maioria deles. É óbvio que existem situações que ainda não foram superadas, né, pela ciência atual, mas com a atual conjuntura de dados científicos que todos os dias se avolumam, né, a nível mundial, eu acredito que no futuro bem próximo a gente consiga controlar a maioria das doenças oncológicas, tá bom? E por que não descobrir a maioria de vacinas para doenças microbiológicas? Um grande exemplo disso é o que nós estamos vivendo na atualidade. Em menos de um ano, praticamente, nós chegamos aos testes em humanos de uma vacina de um vírus que mutou no finalzinho do ano passado e começou a provocar uma pandemia a nível mundial, né? E quando eu falo que atrai a questão da comunidade científica, aí sim tem-se uma injeção economicamente ativa de recursos, e aí a humanidade prova que mais uma vez é possível, né? Com tudo aquilo que nós temos e os estudos que nós já conseguimos, chegar a uma solução definitiva para o problema. E aí estima-se, né, que até outubro tenhamos aí a questão da vacina para a atual conjectura que nos impede de estarmos presentes, né? E não só a nível, né, nacional, mas a nível mundial, a ciência multiplica muito rapidamente, e estima-se que até 2025 a ciência, os dados científicos venham dobrar a cada 12 horas. Então, para você ter uma noção de quanto isso é grande, né, na década de 80, os dados científicos, eles dobravam a cada 30 anos, tá bom? Quando passamos para a década de 90, esses dados dobraram a cada 10 anos. E atualmente, né, eles dobram a cada, ou seja, tudo que nós temos cientificamente, eles dobram a cada ano. E em 2025, estima-se que venha a dobrar a cada 12 horas. Então, é um volume de informação crescente muito grande, né, que nos permite não apenas encontrar muitas soluções de forma rápida e eficaz, como também encontrar a resposta de enfermidades ou doenças que assolam a humanidade durante muito tempo por falta de
informação e conhecimento que só agora, né, são possíveis. Tá bom, pessoal? Então, eu encerro com isso aqui a minha disciplina, né, agradecendo, né, o carinho de muitos, ok? E as considerações, né, o carinho no WhatsApp, né, as perguntas, né, feitas ali no WhatsApp, esclarecimento de dúvidas, e aqui também presencialmente, né, e agradeço a compreensão, né, nas situações adversas que passamos juntos, e acredito que tenho construído na vida de cada um de vocês que me permitiram esse acesso, um tijolo de conhecimento aí dentro da área de hematologia, né, agregando aí um pouco da minha experiência de 16 anos como profissional na área clínica para a construção de novos profissionais farmacêuticos, tá bom? Desejo a todos aqui um abraço, né, felicidade, e na semana que vem nós vamos voltar aí para fazer uma revisão, certinho? E ainda, né, repor algumas aulas que a gente já pode fazer de forma remota, tá bom? Já foi liberado aí de forma remota para a gente retornar às aulas práticas, naquilo que dá para ser feito remotamente, tá bom? E aí eu oriento vocês a questão da avaliação, a avaliação de 20 questões, e eu oriento vocês a voltarem, né, e a estudar a unidade 1, 2, 3 e 4, certinho? Então, a unidade 1 e 2 praticamente fala de anemias, e a unidade 3 e 4 praticamente fala de leucemias. Entre esses conceitos também, nós temos ali a questão, né, dos exercícios, né, que vocês podem refazer, né, e trazer as suas principais dúvidas para a aula da revisão que vai ser na semana que vem. E aqui na unidade 2 do ensino de vocês já tem uma revisão, não é? Se você colocar aqui unidade 2, seção 3, né, a gente já tem ali uma revisão dentro desse contexto, onde nós fizemos ali uma revisão da unidade 1 e 2 para a primeira avaliação. Você pode se aproveitar dela, né, para revisar novamente. E semana que vem, né, a gente vai colocar aqui uma revisão das unidades 3 e 4 e fazer os principais exercícios, né, englobando todo o conteúdo estudado, preparando aí para a nossa avaliação, que vai ser sem ser na semana que vem, na outra semana, tá bom? Quanto à reposição das aulas práticas, aquilo que der, né, para repor a partir de agora, nós vamos iniciar essa reposição, tá bom? As nossas aulas práticas que nós fizemos em laboratório foi a coleta do material de sangue, esfregaço sanguíneo, coloração, e chegamos a fazer algumas visualizações em microscopia. E depois as aulas foram interrompidas, não é? Então, eu vou finalizar essas visualizações microscópicas com vocês. Isso dá para ser feito online, tá bom? Não tem necessidade de nós estarmos lá no laboratório. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou encerrar essa aula, né, encerrar a gravação, e a gente vai partir para uma aula prática. Mas antes disso, obviamente, se tem alguma dúvida, eu me coloco à disposição nesse momento.